Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês pelas visitas constantes ao canal do pastor Irineu Messias. Quero agradecer, sobretudo, porque ultimamente houve um crescimento vertiginoso no nosso canal. E eu quero agradecer aos meus queridos irmãos em Cristo, às irmãs em Cristo, mas também aos meus amigos, aos colegas do país inteiro que têm se inscrito no nosso canal, principalmente através do Facebook. Quero agradecer de coração a todos vocês. Peço que vocês continuem compartilhando as mensagens do nosso canal através das suas redes sociais, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, para que outras pessoas possam ter também acesso a essas mensagens que aqui nós pregamos da palavra de Deus. Não se esqueçam dos que não são inscritos ainda, continue a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber em primeira mão as mensagens e com certeza Deus vai continuar abençoando as vossas vidas através dessa bendita palavra do Senhor nosso Deus. Então eu quero convidar vocês para nós lermos nesse momento com Deus, lermos um trecho na palavra do Senhor nosso Deus, que está aqui no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1, e o versículo 12, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 16, capítulo 1, verso 12 até o verso 16. Esta mensagem é a continuidade da primeira mensagem que nós pregamos acerca de Jonas, o profeta desobediente, que tentou fugir da face de Deus. Você vai clicar aqui no card e você vai poder assistir esta mensagem. Então, portanto, nós vamos dar continuidade e convido você para que você pegue a sua Bíblia e aí em sua casa você acompanhe nessa leitura e também acompanhando a nossa ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Então diz assim o texto, capítulo 1, verso 12 ao 16 do livro de Jonas, que diz assim: E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Verso 16. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então está aqui o trecho da palavra de Deus, contando-nos dessa experiência traumática, dolorosa para aqueles marinheiros, por que não dizer para o próprio Jonas, porque Jonas se recusou a obedecer à voz de Deus. Então nós já vemos aqui o resultado das pessoas, qualquer que seja ela, servindo a Deus ou não, das consequências de viver uma vida em desobediência à orientação do Senhor nosso Deus. Lembremos que na primeira mensagem, a razão de Jonas estar passando todo esse problema, essa situação adversa, e levou com ele os marinheiros para essa situação, foi porque Deus mandou Jonas para Nínive e ele se recusou aí e foi para Tarsis, que ficava cerca de 4.000 quilômetros distante de Israel, ou seja, ele queria ficar o mais distante possível do local onde Deus havia lhe enviado, e ele recusou. E não só isso, não só se recusou, como ele tentou fugir da face do Senhor. Ele se escondeu, comprou essa passagem para Tarsis, se escondeu no porão do navio, achando que Deus, ele havia fugido da face do Senhor. Mas isso não aconteceu, os marinheiros detectaram ele lá, e ele teve que dizer a que Deus ele servia, de que povo ele era, e por que aquela situação estava
acontecendo. E ele teve que realmente assumir a sua responsabilidade, que é exatamente nesse trecho aqui que nós vamos aqui abordar e refletir junto com vocês. Eu espero que vocês continuem até o final, para que tanto eu como você aprendamos na palavra de Deus as grandes lições que o Senhor nosso Deus quer nos dar através dessa experiência dolorosa, traumática do profeta Jonas. Então, portanto, meu querido, vamos aqui, meus queridos e minhas queridas, vamos aqui abordar esse trecho na palavra de Deus. Antes, porém, eu quero manifestar as minhas condolências cristãs às famílias brasileiras que perderam seus entes queridos para esta pandemia. São cerca de 567 mil famílias que hoje estão chorando a perda dos seus entes queridos. Pessoas anônimas, pessoas famosas, ricas, pobres, de todas as classes sociais estão sendo atingidas por essa temível pandemia do coronavírus e tem levado muitos à morte. Então, portanto, meus queridos amigos, amigas, queridos irmãos em Cristo, isso vem reforçar que nós precisamos continuar tendo cuidado, se vacinando para os que ainda não se vacinaram, e aqueles que se vacinaram continuem mesmo assim, segundo diz os infectologistas, mesmo vacinados, principalmente os idosos, precisa continuar usando a máscara, o álcool em gel e também a questão do isolamento social, porque Deus é o Deus da vida e nós temos que preservar as nossas vidas. Então, portanto, cada um cristão, cada irmão precisa cooperar com as autoridades sanitárias para que nós possamos assim ajudar mutuamente e orarmos para que o Senhor nosso Deus toque no coração das autoridades para que mais vacinas sejam disponibilizadas e assim o restante da população seja completamente imunizada desse vírus tão terrível. Então, dito isso, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês pelo número de inscritos no nosso canal e que a outra mensagem que nós pregamos já chegou a cerca de 1000 visualizações e eu quero agradecer de coração. Continue comigo espalhando a palavra do Senhor nosso Deus, que é o nosso objetivo principal aqui no canal, é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e ensinar a palavra do Senhor naquilo que Deus tem nos ensinado. Então, portanto, meu querido, voltemos aqui ao texto da palavra do Senhor, que assim diz: E ele lhes disse: levantai-mo e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então nós temos aqui o profeta Jonas, que num primeiro momento dessa terrível tempestade havia ficado indiferente àquela situação, a tempestade cada vez mais brava, o mar cada vez mais inquieto, e Jonas, ao invés de no primeiro momento se solidarizar, se juntar à tripulação e aos demais passageiros para ver como sair daquela situação, ele se escondeu lá no porão, como se aquela situação nada tivesse a ver com ele, quando ele sabia que aquela situação estava acontecendo exatamente por causa da rebeldia e por causa da desobediência. Neste versículo, no entanto, nós vemos uma mudança radical na postura de Jonas. Jonas já não é mais indiferente. Jonas já não é mais aquela pessoa que queria se esconder de Deus, até porque ele bem sabia que ninguém pode se esconder do Senhor, conforme diz o Salmo 139, onde mostra de forma muito cristalina a onisciência, a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares e nenhum ser humano ou qualquer outra criatura, quer seja espiritual ou material, pode se esconder dos olhos do Senhor, nosso Deus. Isso, portanto, já traz uma primeira lição que nós na primeira mensagem pregamos, de que tenha claro na sua mente, no seu coração, meu amigo, que ninguém pode fugir da face do Senhor, que as suas atitudes, que os seus comportamentos estão sendo vistos pelo Senhor nosso Deus, pela Santíssima Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo do Senhor, que é o nosso Deus onisciente, onipresente, melhor dizendo. Então, portanto, meus queridos irmãos, Jonas aqui nesse trecho muda radicalmente de posição. Que bom que Jonas, ele mudou de posição, porque há pessoas
que mesmo quando Deus aperta, mesmo quando Deus leva para um momento de prova, não quer mudar a posição, não quer mudar a sua atitude, continua com o coração endurecido, continua com o coração desobediente diante de Deus. Nós podemos ver isso no livro de Êxodo, quando Deus mandou o profeta Moisés, junto com seu irmão Arão, dar uma mensagem para o rei Faraó, para Faraó. E o rei, apesar de Deus ter feito grandes milagres, no primeiro momento, no segundo momento as pragas vieram atrás ele, portanto uma situação adversa, ainda assim, aquele rei perverso, cruel, não quis de forma nenhuma obedecer a Deus, dar ouvido a Deus. E quando o homem não dá ouvido a Deus, pode esperar, porque Deus irá tomar uma providência. Então, portanto, fica esta exortação como ministro de Cristo. Eu não poderia deixar de dizer para você que Deus é um Deus de amor, e é verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aí a demonstração, não só em palavras, mas em atitude, que o Deus Todo-Poderoso encarnou-se, Deus encarnado, veio ao mundo, morreu como ser humano, para nos livrar da nossa maldição eterna, demonstrando assim o amor de Deus para com o ser humano. No entanto, a palavra de Deus, lá no livro de Salmos, nós vamos colocar aqui a legenda com a descrição do versículo, diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Lá pelo capítulo, o Salmo 89, verso 14, diz claramente que justiça e juízo é a base do seu trono. Portanto, Deus que é amor, também é um Deus de justiça. E, portanto, aquela desobediência de Jonas não passaria de forma nenhuma impune, porque Deus é justo. Mas ainda bem que o profeta, diante daquela situação adversa, ele teve a atitude, com o bom senso de mudar a sua atitude em relação àquela situação que estava acontecendo. E a primeira atitude foi ele confessar, nos versículos anteriores, ao verso 12, de qual Deus que ele servia, de que povo ele era, e a razão por qual essa situação estava acontecendo. E aqui ele diz, lançai-me ao mar, porque ele sabia que ele tinha que voltar para Nínive. Enquanto ele estivesse naquele navio que caminhava para Tarsis, ele estava na contramão da vontade divina. E ele disse aqui, lançai-me ao mar. Mas ele também disse para os marinheiros qual a razão por que tinha lançado ele ao mar. E é neste momento que ele confessa para aquela tripulação, quem sabe boquiaberta, a razão pela qual aqueles homens tinham que lançar ele no mar. E ele diz, levantai-me e lançai-me ao mar. Certamente os marinheiros ficaram assim, digamos assim, boquiabertos, surpresos. Como nós lançar você ao mar? Geralmente quando se lança um homem ao mar, nas várias histórias marítimas que nós vemos, é porque houve um crime muito grande, uma rebelião ou um motim. Né? As histórias de pirataria mostram aí que às vezes os homens são lançados ao mar por conta de motins, né? De alguma coisa grave que foi feita na tripulação ou quanto capitão daquele navio. E Jonas não tinha feito nada disso em relação aos marinheiros ou em relação à tripulação. Mas ele tinha feito contra Deus. E, portanto, aqueles homens ficaram surpresos de ter que lançar um homem que não havia feito motim, que não havia feito nada contra eles. Mas ele fez Jonas contra Deus. Talvez você esteja numa situação similar de Jonas. Talvez você não tenha feito nada contra ser humano nenhum. Talvez você tenha matado ninguém, agredido ninguém, mas a sua vida de desobediência tem feito coisas contra Deus, se levantado contra Deus. E, portanto, ao ouvir essa mensagem, é a chance que o Espírito de Deus está lhe dando para você refletir nos caminhos que você tem trilhado de desobediência diante de Deus. E neste momento, Deus lhe dá a oportunidade para que você reveja os seus conceitos, reveja os seus caminhos e a partir dessa mensagem decida, eu vou mudar a partir de agora. Vou fazer como Jonas, vou mudar a minha atitude diante do Senhor nosso Deus. Então, portanto, Jonas disse para aquele homem que lance ele ao mar, porque ele, levantai-me ao mar, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará.
E observe a convicção de Jonas aqui. Jonas, se não tivesse a convicção de que o mar se aquietaria, ele não teria de forma nenhuma pedido para que os marinheiros lançassem ao mar. Então ele sabia, Deus plantou no coração dele, eu não tenho dúvida nenhuma, aquela convicção. Veja que mesmo na rebeldia, mesmo no seu estado de desobediência, Jonas, ao menos, começou a dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Isso mostra para nós que mesmo o homem na sua desobediência, no seu comportamento desobediente, ele pode dar lugar ao Espírito Santo de Deus, operar na sua vida. E foi exatamente isso que Jonas deu. Ele disse, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Ou seja, aquela tempestade que estava levando a quase morte aquele marinheiro, aquela tripulação, essa tempestade se acalmaria se Jonas fosse lançado ao mar. Pelo menos Jonas, mesmo no seu estado de desobediência, ele deu lugar a Deus para que alguma coisa fosse feita e aquelas vidas fossem salvas porque não tinha nada a dever com a situação de desobediência de Jonas. Jonas era culpado daquela situação. Ao menos ele chamou para si a responsabilidade. Quando muitas vezes as pessoas cometem as suas atrocidades, os seus atos desobedientes de Deus e não querem assumir a sua responsabilidade. Jonas ao menos assumiu a sua responsabilidade e disse, me jogue, me lance ao mar, que o mar vai se aquietar. Aqui nós podemos mais uma vez também dizer, além de ele assumir a sua responsabilidade, ele também reconheceu. Havia fé suficiente no seu coração, apesar de estar desobediência, dizer que o mar se aquietaria. Bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome do Senhor nosso Deus, por essa convicção que o Senhor nosso Deus implantou no coração de Jonas e hoje, neste momento, quer implantar também no seu coração, se você agir como Jonas agiu. Reconhecer que realmente você cometeu um ato de desobediência diante de Deus. O mar se aquietará, porque eu sei, veja aqui, como ele admite a sua culpabilidade, a sua desobediência, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, Jonas aqui assume a sua responsabilidade diante de Deus, mas diante também daquela tripulação boquiaberta. Eu sei que é por minha causa. Será que você também pode fazer como Jonas? Que as coisas que estão acontecendo, quem sabe na sua família, no seu bairro, na sua nação, sim, é por sua causa? É por sua atitude de desobediência? É pelos caminhos, pelas decisões erradas que você tomou? Quando um homem toma essa decisão diante de Deus, e a palavra de Deus lá em 28:13 de Provérbios diz, o que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Jonas aqui estava confessando, eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, não foi por causa do marinheiro, mas foi por causa da desobediência de Jonas. Então, portanto, essa é a lição que deixa para nós, mesmo nessa situação de Jonas. Ele assumiu a sua responsabilidade. Mas mesmo depois do profeta ter dito que era por causa dele, que lançasse ele no mar, aqui nós podemos ver uma resistência por parte daqueles marinheiros. Como disse, Jonas não havia feito nenhum motim. Os marinheiros estavam... se Jonas foi a razão imaginamos nós, que os marinheiros talvez pensassem assim, a razão daquela tempestade, imagine se colocar um homem desse no mar, o que é que não pode acontecer contra nós? E o texto mais adiante diz que houve uma resistência por parte dos marinheiros em jogar Jonas ao mar. E eles tentaram, com as suas próprias forças, eles tentaram dar o seu próprio jeito para sair daquela situação. E muitas vezes acontece isso. Às vezes, determinadas situações que aparecem em nossa vida é para Deus resolver, é para Deus solucionar. Não adianta os homens tentarem caminhos, formas, quando a forma é obedecer a Deus. Então, naquele momento ali, não era só Jonas que tinha que obedecer a Deus. Agora, o desafio estava lançado também para aquele marinheiro que deveria obedecer a Deus. E qual era a ordem de Deus agora dada pelo próprio profeta? Que lançasse ele no mar. E, portanto, os marinheiros tinham que obedecer a Deus. E para obedecer a Deus, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Meus amigos, minhas amigas, minha querida Igreja de Cristo. Cristãos do Brasil todo, que está do mundo, que me assiste nesse momento. É preciso ter fé em Deus.
E aqueles marinheiros, no primeiro momento, eles não tinham fé para obedecer. Mas ao longo aqui do texto, nós vamos ver que essa fé foi, esse temor a Deus, foi nascendo no coração daqueles homens. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é exatamente o temor a Deus. Aqueles homens não agiram de forma sábia a não atender, no primeiro momento, aquela orientação dada pelo profeta, que reconheceu a sua desobediência. E diz o texto aqui que, entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Ou seja, eles não quiseram jogar Jonas, quiseram resolver o problema, quiseram se afastar daquela tempestade para alcançar a terra, para dessa forma evitar que jogasse Jonas ao mar. Mas não tinha jeito, tinha que obedecer a Deus. E obedecer a Deus naquele momento era lançar Jonas ao mar. Por mais surreal que parecesse aquela decisão, aquela orientação. Mas era o profeta de Deus que estava dizendo isso, porque ele se apresentou como um profeta de Deus. E diz assim, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra ele. Ou seja, à medida que eles remavam, mais o mar ia se embravecendo. Então, portanto, eles tinham que tomar a decisão, e a decisão era obedecer ao Deus de Jonas, que, como disse, Jonas disse que era servo, que temia ao Deus do céu, ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Está aqui no versículo de número 9, do mesmo capítulo. Então, aqueles homens tinham que entender que o Deus que estava, o profeta que estava falando ali, era o profeta do Deus que criou a terra seca e o mar, ao qual estava ali embravecido. Então, aqueles homens resolveram, aqui no versículo de número 14, então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aqui nós vemos agora os marinheiros se rendendo àquela ordem do Senhor nosso Deus. Eles reconhecem que era a vontade de Deus, que Deus fez como ele quis. E aqueles homens agora rogam a Deus para que Deus não os puna por conta daquela atitude que eles iam ter que tomar. Qual era a atitude? Jogar Jonas ao mar. E Jonas, mais uma vez, pela segunda vez, pediu que aqueles homens e o levantaram Jonas e lançaram ao mar. Finalmente, depois de, no primeiro momento, eles não quiseram fazer isso, mas tiveram que fazer. E o texto diz aqui, no mesmo versículo de número 15, e cessou o mar da sua fúria. Ou seja, aquilo que o profeta de Deus havia dito para aqueles homens se cumpriu, aconteceu, mostrando de forma inequívoca para aqueles homens que Jonas era um profeta de Deus, apesar dos pesares. Então, mesmo que você esteja no estado de desobediência, mas você é uma criatura de Deus, você é um ser humano, e Deus lhe dá a chance, não dá aos espíritos malignos. Satanás pecou contra Deus e este não verá perdão para ele. Mas para nós, seres humanos, Deus dá sempre a oportunidade de nós nos arrependermos, como neste momento, ao você ouvir esta mensagem. É o momento de você refletir sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento de desobediência e se arrepender e reconhecer que você precisa mudar as suas atitudes, como Jonas mudou a dele nesse momento. Que embora sendo jogado ao mar, mas ele sabia que o mar não seria sua sepultura. Ele sabia que o mar se aquietaria livrando aquelas almas e que Deus, com certeza, lhe daria escape, como mais adiante, na outra mensagem, nós iremos abordar sobre isso. Então, portanto, aqueles homens temeram ao Senhor, versículo 16, temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, naquela desobediência, ao menos, Jonas pregou o Deus vivo e poderoso, o único Deus, para aqueles marinheiros que não conheciam o Senhor nosso Deus. Adoravam outros ídolos. E Deus
fez através do profeta Jonas, mesmo naquele seu estado de desobediência, revelou-se para aqueles marinheiros. E eles temeram, diz aqui, temeram ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício, que nunca tinha oferecido sacrifício ao Deus, porque não conhecia o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra. Talvez você também não tenha tido essa experiência tremenda, pessoal, íntima, poderosa, através da palavra de Deus, como aqueles marinheiros tiveram ali através do profeta Jonas. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, se lhe falta esta experiência, este é o momento de você arrepender-se dos seus maus caminhos, dos seus pecados, do seu estado de desobediência para com Deus. Mas pastor, em que eu estou desobediente? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Enquanto nós não fizermos uma opção, uma decisão de aceitar ao Senhor Jesus Cristo, uma decisão pessoal, íntima, com o Senhor Jesus, à luz da sua palavra, nós vamos continuar no estado de desobediência diante de Deus. E foi por esta razão que o Senhor nosso Deus enviou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele manifestou-se para tirar os nossos pecados, ou seja, nos tirar do estado de desobediência para que nós possamos voltar a adorar o Senhor nosso Deus, tal como Jesus pregou, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqueles homens nunca haviam adorado o Deus verdadeiro e passaram a adorar mediante aquela experiência traumática que os amedrontou, que eles pensaram que iam morrer, mas Deus revelou-se para aqueles marinheiros que a partir daquele momento sabiam e saberiam que havia um Deus único e verdadeiro, um Deus de um profeta chamado Jonas, e que os livrou daquela tempestade tão terrível e não os deixou morrer. Então, portanto, meu amigo, minha amiga, que você possa fazer exatamente como esses marinheiros fizeram. Oferecer sacrifício a Deus, portanto, adorar ao Senhor, e é o que Deus quer que você faça. Adore a Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus. E faça como Jonas, que apesar de ter desobedecido a Deus, mas mudou de posição. Há sempre tempo de você mudar. Há sempre oportunidade de você mudar. E essa é a chance que Deus está dando para que você também mude a sua atitude e passe a partir deste momento, dessa reflexão, mudar a sua atitude e passar a obedecer a Deus, não conforme os seus conceitos filosóficos religiosos, mas conforme de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Assim que Deus abençoe, Deus lhe guarde e continue no canal. E mais uma vez eu quero agradecer aos recentes inscritos no canal e a todos meus amigos e minhas amigas que têm acompanhado aqui as mensagens. Compartilhe para que outras pessoas possam também ter acesso a essa mensagem da palavra de Deus. Deus assim os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.